Programa Nós por Nós Mesmos, bloco 6 com Eugênio Koprovski. Santarém Santarém voltou de Joinville depois de ter morado muitos anos lá e tendo sido diretor da clínica de reumatologia, se não me engano, de Joinville, que é a especialidade dele é reumatologia e fisiatria, né? Aí ele voltou para fazer doutorado aqui em São Paulo. E a tese dele era exatamente treinamento de força. Para idosos? É treinamento de força geral, né? Geral. E depois é que ele foi mais caminhando para o lado dos idosos, né? A especialidade dele mais idoso. Mas na realidade a especialidade dele é treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento. Então, na saúde, na doença e no envelhecimento. Você diria que teve uma combinação, porque esses dois são inseparáveis, em vocês darem essa ênfase, iniciarem no Brasil essa ênfase do treinamento resistido para idosos? Sim, devido provavelmente a vivência experimental, prática minha, né? Pragmática, vamos dizer assim. Com isso, eu acho que foi também uma das motivações para o Santarém, né? Porque ele sempre, me lembra, ele sempre perguntava, e o fulano, e o ciclano, e tal, e como é que, por exemplo, quando alguém tinha uma contusão séria, uma hérnia discal, por exemplo, e apresentava melhora, ele ficava empolgado com isso, em saber disso. Mas, na realidade, a empolgação dele se dá muito mais pelo amor que ele tem ao treinamento com peso. Ele ama de paixão isso, né? Eu me lembro que às vezes a gente ia viajar, ou ia para algum lugar aí, e ele falava, não, primeiro eu vou treinar. Não, mas amanhã você treina. Não, mas amanhã é outro treino, eu de hoje, sabe? Então ele é um apaixonado pela musculação como um todo, por tudo, né? Pelo levantamento, tal, pelo esporte, treinamento resistido. E isso deve ter, naturalmente, influenciado muito para que ele fosse fazer doutorado e depois a defesa de tese dele foi com isso. Inclusive, a defesa de tese dele a gente auxiliou muito, porque durante a pesquisa a gente produziu lá na fábrica, eu já tinha com ele a fábrica de equipamentos, a Califórnia, né, nos anos 80 aí, nós fizemos lá junto com o Gaúchinho lá, que era um cara que era um mecânico, todo maluco, né? Todo doidão. Nós fizemos a pedido, o projeto dele, do Santarém, ele desenha muito bem, né? Ele não desenha um desenho mecânico, mas ele faz a perspectiva muito bem feita, com boa noção de dimensões, né? Então ele fez uma esteira em aclive, né? Em aclive, com pistas, onde os ratinhos tinham que subir correndo, empurrando, aliás, era para puxar, mas vimos que era melhor empurrando vagõezinhos com retângulos de ferro colocado indo acrescentando, carga progressiva, né? Então o ratinho, para comer, ele tem que subir a rampa correndo, punha a cabecinha num carrinho, né? E ele empurrava aquele carrinho com os ferrinhos lá dentro, cada vez carga progressiva, e até lá em cima para ele poder comer. E comparativamente também foi feita uma mesa grande, qual é o tamanho dessa mesa aqui, um pouco mais larga, que era uma pista de corrida para os ratinhos. Então esses ratinhos ficavam correndo horas ali, que eram os ratos aeróbicos. Os ratos tinham os anaeróbios e os aeróbios, né? Então os aeróbios ficavam correndo. Aí uma ocasião ele descobriu que o ratinho era tão esperto que ele tinha que correr até lá, depois ele parava lá, né? Ele sentava lá, esperava a cera voltar, aí ele corria até lá de novo, né? Aí tivemos que colocar uma fiação para dar um choquinho na bundinha dele quando ele sentava. Então ele não podia mais sentar. Tinha uns que sentavam no meio já, esperava chegar até lá e voltava. Aí eles não sentavam mais. Um choquinho que levava, eles não sentavam mais, né? Eles gravavam aquilo. E aí eles corriam, né? E eram tudo de uma mesma ninhada, né? Mesma idade, mesma ninhada, mesmo tempo de vida e o mesmo tipo de alimentação. Os ratos corredores e os ratos halterofilistas, né? E depois ele fez então o sacrifício dos bichinhos, a dissecação, né?
E aí comprovou o aumento da massa muscular, o músculo cardíaco que tem acontecido, essas coisas todas, né? Com esses ratinhos. Foi interessante, é uma pesquisa muito interessante. Vocês acompanharam a inteira? Sim, a gente ia visitar ele lá. Participação. Onde ele fazia essas pesquisas, esse estudo, era do lado do necrotério da Faculdade de Medicina, não, da Faculdade de Educação, de Medicina da USP. Tem uma sala enorme, era um necrotério, onde ficavam os defuntos lá, os mortos lá para serem estudados, e do lado ele tinha uma sala onde ele fazia esse estudo, né? Até uma vez nós chegamos, perguntamos para ele, você não tem à noite, né? 10 horas da noite, fomos lá, o Azinha e eu. Aí nós estávamos procurando, porque aquilo é um labirinto, né? E não tinha ninguém, essa hora da noite tinha quase ninguém. Mas um ou outro se encontrava no corredor, ficou a sala de tal, do Santarém e tal, falei, é ali. Aí o Azinha abriu a porta do lado assim, entrou, quando ele vira, saiu branco, apavorado. Não entra aí, não entra aí. Aí eu entrei e estava lá, parecia um campo sabe, campo de batalha, com o cara, o braço assim, perna para cá, tudo, aquele monte de mortos jogado lá de qualquer jeito, em cima daquelas mesas, né? Aí entramos na sala do Zé e falou, pô, Zé, do lado do necrotério, pô, você não tem medo, não? Morto não faz nada para ninguém. Tem que tomar cuidado com os vivos, né? Aí eu olhei para ele e falei, se bem que uma vez, era quase 11 horas, eu estava aqui sozinho e escutei assim, na porta. Aí eu arrumei minhas coisas rapidinho, por via das dúvidas, né? Vai que um, vai que, né? Tenha. Mas foi bacana o trabalho do Zé, a gente acompanhou bem. E ao mesmo tempo o Dr. Massad, o Dudu, que era o chefe dele, o doidão, que é o bodybuilder médico, né? Ele teve um físico grande, ele era muito forte também, fazia levantamento de peso. E ele treina até hoje, mas lá no Santarém, né? Tá com dores do corpo em geral. Mas ele fez um pouco antes um trabalho similar com câmaras de combustão. A atividade física com poluição de motor a gasolina, a diesel e a álcool. Câmara de combustão. Os ratos também faziam atividade física, corriam lá, né? Com poluição desses motores. Então tinha 3 motores, um álcool, um diesel e um coisa. E depois ele naturalmente fez o estudo para ver os efeitos perniciosos de fazer atividade física com a combustão. O único que apresentou problemas foi o combustão com diesel. Os outros não apresentaram. Menos ainda o álcool. O álcool nada. Mas a gasolina apresentou alguma coisa e o diesel foi bem visível os efeitos maléficos dos bichinhos. Você falou que vocês todos estavam fazendo isso, que o Santarém desenhou para a fábrica Califórnia. Isso. Então, conta um pouco dessa experiência. E como que você conheceu o Zé Manuel, e como que vocês... Essa origem da porta. Bom, era a fábrica Califórnia, né? A Califórnia era minha e do Santarém. Califórnia porque o Santarém, a Califórnia era a meca da musculação mundial, né? Era a Gold Age, vivida lá, segundo eles, nos anos 65 a 71, eles localizam mais ou menos isso. Alguns estudiosos nesse tempo, outros, onde eu me coloco, isso aconteceu entre os anos 50 e 70, mas não precisamente nos Estados Unidos, no mundo todo. E outros colocam entre os anos 60 e 70. Aí eles precisam mais na costa oeste americana, mais exatamente na Califórnia, nos anos 65 a 71, a Idade de Ouro, Gold Age e tal. Cada um tem lá as suas razões. Mas eu coloco mais nos anos 50 a 70. Mas a fábrica chamava Califórnia em função da meca da musculação. Bom, nós montamos essa fábrica, mas inicialmente para fornecer equipamento para... Não é fábrica, era uma oficina de serralheria, inicialmente. Aliás, nunca passou muito disso também. E equipamos melhor depois, né?
e para construir equipamentos para as nossas academias, porque os equipamentos que nós tínhamos comprados aqui eram muito deficientes em biomecânica, né? E em biomecânica, mas dessa parte, quem treina sabe melhor do que qualquer biomecânico teórico, né? E o Santarém especialmente, né? Pelo fato da profissão médica dele e tal, articulações, músculos, movimentos e tal. Então o projeto dele sempre era muito bom, mas a gente chamava os atletas, e aí vinham basistas também, para experimentar os aparelhos antes de serem industrializados, né? Então todo o primeiro aparelho, primeiro equipamento era testado, né? por atletas. E por nós também, claro. E equipamos nossa academia. Depois começou a haver uma procura. O que vocês faziam mais? Que equipamentos vocês Nós fazíamos de tudo, inclusive equipamentos com peso pinado, tijolinho, né? E inicialmente nós começamos só com aqueles mais básicos, leg press, bancos reguláveis, né? Eu mesmo inventei um sistema de catraca, antigamente só tinha aquele pino, tinha parafuso, furo e você põe o pino. Aí eu eu bolei um sistema de catraca semelhante a trinco de porta, né? Quando você bate a porta, ela trava, e depois você, por um lado, ela abre, e para o outro lado ela fica travada. Então ela travava no sentido da força, ela travava, né? E você queria mudar, era só puxar assim, um banco, e outras coisinhas mais assim que a gente foi criando. Nosso equipamento chegou a ser muito procurado. E por causa da robustez, em função da biomecânica, que era perfeita, e também em função dessas novidades. Uma colocada por um cientista, Santarém, e outra colocada por um maluco que treinava com isso há muitos anos e sabia das necessidades do mercado, né? Então nós vendemos muito, vendemos bem e tal. Mas depois a gente tinha que investir. Pesado, mas não tínhamos verba para isso. Eu me lembro que a gente tinha até um bom tino comercial, porque antes do haver o sequestro da poupança, etc., no Plano Collor, eu me lembro que eu comprei um caminhão de tubos e um caminhão de outros materiais, madeira, compensados, corvinho para estofamento, etc. Porque me deu na louca, o Zé falou, é doido, gastou todo o dinheiro que tinha, gastei não, investi. E por quê? Porque um amigo meu, Marcão, que também teve uma academia em 1962, 1963, que chamava-se Ginásio Americano. Depois ele foi para os Estados Unidos. Ele era fabricante ele é ainda, fabrica veleiros oceânicos, né? Mas a primeira coisa que ele fez na vida, quando ele tinha uns 18, 19 anos, foi montar uma academia. E esse cara me falou, Eugênio, esse negócio desse cara aí tá perigoso. Se você tiver condição, compra material, porque aí você vai poder trabalhar tranquilo. E realmente foi sorte, né? E nós produzimos bem, por exemplo, no Nordeste, tinha gente da Argentina que vinha comprar, levava até o Rio Grande do Sul, e lá eles davam um jeito para entrar lá, que a gente não tinha como exportar, né? E até hoje, às vezes eu vou, por exemplo, quando eu viajo, vou para o Nordeste, às vezes os caras me chamam, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Então eu encontro aqueles aparelhos da década de 80, em perfeito estado de funcionamento. Tem foto? Tem foto disso? Ah, devo ter, vou dar procurada. Isso, no Nordeste, lá em outro dia, uns 2 anos atrás, eu estive na Faculdade de Educação Física, na Universidade Federal, na Faculdade de Educação Física da Paraíba, em João Pessoa. Aí o professor de Educação Física, professor universitário lá, me levou na academia dele com um sócio. E lá ele mostrou orgulhosamente os nossos equipamentos todinhos em perfeito estado de funcionamento, com manutenção perfeita, né? Já o Páscoa de Fortaleza também tem alguns funcionando. Biomecanicamente, assim, eu me lembro que o pessoal que treina mais forte, mais pesado, o pessoal não existe igual, né? Tudo era mais
tranquilo de ser feito, por causa da biomecânica, né? E a durabilidade também, fortes e funcionais, né? Onde entra o Zé Manuel isso? O Zé Manuel? O Zé Manuel é o seguinte, Ele não entrou nessa... Não, ele entrou já antes disso. O Zé Manuel é anterior a isso, da Pórtico, né? Da Pódium. Pódium? Não, Pórtico. Ele tinha primeiro a Pódium, mas a Pódium era em sociedade com a rede de lojas Casa Esportista, e ele saiu da sociedade e montou então a Pórtico. O Zé Manuel até hoje, na minha opinião, fornece os aparelhos mais robustos e mais funcionais que nós temos no mercado brasileiro, pelo menos. Os aparelhos dele são muito fortes, muito robustos. Ele nunca trabalhou com vocês? Não. Que... O Zé Manuel foi o seguinte, ele foi o primeiro cara a anunciar numa revista de musculação. Nós fazíamos, o Zé Maria e eu fazíamos uma época, anos 80, uma revista chamada Musculação Desportiva. Foi a primeira empreitada sua em publicação de treinamento? Na realidade não foi. A primeira publicação vem que eu até devo ter alguns exemplares aí, era o Boletim Informativo da FPC, que era de 1977, 78, por aí. Era um boletim impresso, que ainda era resquício do tempo da luta contra a ditadura, no mimeógrafo, essas coisas, né, xerox e tal. Então imprimia um número limitado de exemplares, era um jornalzinho que a gente tinha. Essa foi a primeira experiência. A segunda experiência foi essa revista Musculação Esportiva, já era uma revista, né? Bem elaborada, bem feita e tal, mas não havia anunciantes. O único cara que se ousou anunciar foi o Zé Manuel Correia. E daí é que vem essa amizade e tal. E aí ele passou também a ser presidente da Federação Paulista, depois de mim, né? Quando eu saí em 89, 90, eu saí, entrou o Azinha, ficou um ano, saiu, aí o Zé Manuel Correia assumiu a Federação Paulista. E eu assumi a Confederação Brasileira, da FBB. E nesse meio tempo que nós fizemos uma amizade muito sólida, muito boa. Você já não tinha mais a Califórnia? Não, a Califórnia veio depois. Ah, a Califórnia veio depois. Eu conheci o Zé Manuel bem antes, né? A Califórnia veio depois. A Califórnia nós encerramos quando o Santarém voltou lá depois de ter feito o doutorado, ele voltou para... ele voltou para Joinville, porque ele tinha uma academia lá. De lá ele montou uma outra fábrica de equipamentos, porque eu já estava fechando essa aqui. Você já estava mais com foco só? Já, porque não tinha, a concorrência era muito forte, na época começou a ficar forte, muitas empresas instalando alicerçadas em boa base financeira, boa estrutura financeira, e eu não tinha como investir, também não estava querendo, não era bem o meu negócio. Isso aí, o Zé e tal, ainda eu continuei um tempo, mas aí depois comecei a montar algumas academias aí em sociedade, montei uma com o pessoal com o Restani, né, que era do jiu-jitsu, e que foi basista também, um bom basista, campeão brasileiro, do peso até 125 quilos, Armando Restani. E fui sócio lá no Instituto Paulista de Musculação, com o Francês, com o Santarém e Azinha. E cheguei a ter 3, 4 academias, não fiquei só com essa aqui, né? Quanto mais foi a política esportiva foi absorvendo você? Chegou uma época que praticamente o meu trabalho principal era a realização de eventos esportivos, principalmente competições. Então, agora a gente... Houve anos, eu tenho até um boletim uma publicação que nós fizemos, um resumo, uma retrospectiva do ano de 1980, não sei se 89 ou 90, deixa eu ver lá, onde nós realizamos mais de 35 competições em um ano, sendo que 10 delas de levantamento básico.
3 ou 4 ou 5, 6 de luta de braço e um outro tanto de fisiculturismo. Era Uma coisa, loucura, né? era muita Era uma coisa. loucura. Muito Agora, como é que a gente fazia isso? Não sei. Fazenda, né?